Nosso mais cordial bom dia a todas e a todos. Quero agradecer esta honrosa oportunidade de renovar a minha participação neste já consagrado curso brasileiro interdisciplinar em Direitos Humanos, agora na sua 8ª edição. E esses agradecimentos sinceros, profundos, na pessoa do seu incansável organizador e coordenador, o dileto amigo, professor Dr. César Barros Leal. Os cumprimentos também às minhas estimadas colegas participantes deste painel, a professora Daniela. Temos uma longa trajetória intelectual, de muitos anos, muita afinidade, sempre um prazer renovado de estarmos juntos. E, é claro, depois de todo o período longo de 2 anos de pandemia, sem maiores contatos, e hoje essa oportunidade aqui em Fortaleza. Os cumprimentos também muito afetuosos à nossa estimada colega também do painel, professora Melina Faquin, também um prazer muito grande estarmos juntos nesse painel, Aos demais convidados, alunos fazendo o curso, participantes em geral, autoridades e toda a infraestrutura aqui presente, Alguns de outros países. Então, nossos cumprimentos, lembrou muito bem o professor César, dos alunos que estão nos acompanhando online também, certo? E não só do Brasil, como de outras partes, América Latina e fora mesmo, Então, isso é muito bom, ter esse conhecimento e saber, pois trata-se de uma oportunidade ímpar para uma reflexão sensível sobre os direitos humanos dos vulneráveis, marginalizados e excluídos, viabilizando buscar caminhos para um compromisso mais autêntico e democrático com as minorias. Assim, a nossa exposição, brevemente, será desdobrada em 3 momentos, de forma bem didática, No primeiro, uma breve introdução sobre o cenário político latino-americano. Num segundo, discorrer sobre a tradição eurocêntrica dos direitos humanos. E terceiro, os marcos dos direitos humanos numa perspectiva crítica, como vamos trabalhar, mas no fortalecimento do direito das minorias. É o grande tema desse painel, Pois bem, iniciando então com uma introdução. Preliminarmente, há que se olhar criticamente a historicidade dos direitos em sua trajetória tradicional, formalista e colonial na América Latina, como um cenário de reprodução dos valores e das práticas institucionalizadas herdadas da modernidade hegemônica ocidental. Diante de tal contexto, a imperiosidade dos estudos para reconhecer uma outra história interpretativa do direito, especificamente dos direitos humanos, proveniente dos vulneráveis, dos marginalizados e dos excluídos, que no exercício de sua prática insurgente e instituinte, transformaram-se em fundamento para a legitimidade de uma outra normatividade, liberadora, relacional e plural. Ao tratar do espaço continental, projeta-se uma América Latina que tem sido atravessada por fragmentações, contradições, denilhadas por processos de colonialismo interno, representados pelo autoritarismo e pela dominação excludente das elites oligárquicas, correspondendo à resistência das maiorias ausentes da história, incluindo nações indígenas, comunidades afrodescendentes, mulheres, camponeses, massas populares, crianças, adolescentes, refugiados e movimentos sociais. O transplante
a colonização e a dependência da cultura jurídica latino-americana do modelo norte-eurocêntrico se dará não apenas no campo geral das ideias, mas também no nível das construções formais, como leis, codificações, constituições, e mesmo também em instituições, nos seus atores jurídicos. A cultura jurídica latino-americana sempre foi um locus de normatividade e controle social do colonizador, de formalismos tecnicistas e instrumental para a legitimação do poder. Sempre houve conflitos e resistências por parte de minorias contra a violência, a exclusão, a segregação e o racismo. Por isso, repensar e constituir uma nova cultura no âmbito do social, do político e do direito, marcado pela pluralidade, pela diversidade e pela alteridade, seja como forma de negação da dominação, da exclusão e da colonialidade, seja como instrumento de ruptura, libertação e transformação, implica a consideração de certas condições teóricas e práticas, como eu destacaria dois aspectos dessa cultura latino-americana com implicações no direito. Primeiro, potencializar o exercício de uma praxis concreta que permita erradicar estruturas socioeconômicas organizadas através de profundas simetrias injustas de poder, presentes na América Latina, e que foi durante séculos saqueada, explorada e colonizada. Segundo, reconhecer e introduzir categorias teóricas e processos de conhecimento encontrados em suas próprias tradições culturais e em suas próprias identidades. Isso implica, agora, num aporte mais amplo, a incorporação de certos referenciais teóricos advindos de culturas não centrais, não norte-eurocêntricas, porém periféricas e alternativa desde o sul, constituindo uma teoria social descolonizadora, construída a partir de baixo. Assim, é fundamental trazermos agora, num segundo momento, uma reflexão sobre os direitos humanos, né? Uma leitura convencional dos direitos humanos e como devemos buscar uma insurgência, um outro olhar, uma forma distinta de visualizar os direitos humanos, né? E aí passamos para esse segundo momento, que trata justamente de um recorrido breve sobre os direitos humanos, né? Numa leitura que vai, digamos, destacar, né, uma trajetória mais convencional, institucionalizada dos direitos humanos, mas que é insuficiente para contemplar a emergência, não é, de sujeitos vulneráveis, marginalizados e excluídos. Então vamos lá para o segundo momento, ou seja, não é, questionar essa tradição do direito produzido e expresso através de formalismos, de codificações, doutrinas gerais consagradas e de autoridades de juristas letrados. Né? Uma vez oferecido os subsídios para a desconstrução da cultura eurocêntrica colonizadora, importa inclinar-se pela trajetória de direitos a partir da sociedade, o que vamos denominar de baixo para cima, e não de cima para baixo, né? De direitos que sempre foram negados, de direitos como expressão de processos de resistências por dignidade humana. Dignidade humana não como uma noção idealizada, abstrata, mas como, e aí lembrando um grande jurista, filósofo do direito espanhol, Joaquim Herrera Flores, mas nessa dimensão de buscar, né, direitos humanos como acesso igualitário e generalizado aos bens que fazem com que a vida seja digna de ser vivida. Importa, portanto, privilegiar, numa análise que vamos dizer um referencial crítico descolonial, né? Não há tempo para entrar nessa discussão agora do descolonial, né? Mas possivelmente já foi tratado por algum professor ou algum participante,
mas eu tomo em conta muito uma perspectiva crítico-descolonial, né? E isso nos permite, então, trabalhar essa teoria liberal, individualista, estatista, institucionalizada dos direitos humanos e romper com essa visão, né, demasiadamente formalista, que é importante, mas é insuficiente, né? Assim sendo, né, há que se reconhecer nessa trajetória clássica dos direitos humanos, né, as famosas declarações burguesas, como, acredito já mencionado no curso, a Declaração de Direitos de Virgínia, de 1776, ou a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, que projetaram formalmente direitos como universais e gerais para todos os homens. Representavam, na verdade, os interesses, né, e os privilégios de segmentos sociais ascendentes que buscavam economicamente instrumentos de proteção, né, ao livre mercado e a garantia de sua propriedade privada. No interior do conteúdo e na intertextualidade dessas enunciações, que vamos chamar assim solenes, universais e humanistas de direitos, ocultavam-se discursivamente conceituações estreitas, abstratas e por vezes contraditórias. Direitos que expressavam uma forma de ser de natureza individualista, essencialista, estatista e formalista de direitos. Mas então, tratava-se de direitos idealizados para que tipo de pessoa? Mas para que pessoas era endereçada esses direitos humanos das declarações clássicas liberais burguesas? Ora, para um sujeito caracterizado como burguês, racional, individualista, branco, proprietário, dentro de um contexto cultural cartesiano, norteado por um humanismo abstrato e metafísico. Logo, a assertiva de que todos os homens eram livres e iguais não se aplicava naturalmente ao sujeito subalterno das colônias da América Latina, da África e da Ásia. Esse chamado artificialismo e a falta de acesso às nascentes dos direitos dos homens constatavam-se na sua inexistência para regulamentar a situação de coletivos considerados como minoritários, como os negros, que permaneciam escravos nos Estados Unidos, e na França, que mantinha ainda a inferioridade das mulheres, não obstante a sua famosa Declaração de Direitos. Não só negavam direitos de gênero, mas também o reconhecimento de direitos à liberdade e à autodeterminação dos afrodescendentes vitoriosos, no exemplo clássico de países como o Haiti, com a sua Revolução Vitoriosa a partir de 1804. Irá se consolidar, portanto, a colonialidade de uma retórica discursiva e de uma prática de direitos patriarcais gerados por determinadas condições históricas específicas da modernidade europeia, que, possuídos por determinados atributos, foram projetados pedagogicamente como próprios de toda a humanidade. É o suposto universalismo, entre aspas, universalismo impulsionado pelos ventos da Ilustração. Entretanto, a história contemporânea demonstrou que os valores expressos por esses direitos representam, de preferência, o padrão de vida idealizado para o homem ocidental, negando-se ao outro, ao não europeu, ou àquele que não é cristão, ou seja, aquele qualificado como bárbaro. Esse mesmo padrão de direitos não se aplicava ao outro, ao bárbaro, os mesmos direitos. Entenda-se, claro, como bárbaros, desde os muçulmanos das cruzadas, os povos indígenas da América, os negros escravizados trazidos da África, as minorias étnicas dentro dos estados nacionais, os excluídos subalternos da Ásia e até mais recentemente os trabalhadores imigrantes ou refugiados com suas famílias. É nesse sentido que é necessário repensar
inclusive, contemporaneamente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, aprovada pela Assembleia Geral da ONU em dezembro de 1948, né, fruto justamente dos impactos desumanizadores da Segunda Grande Guerra e das atrocidades e horrores do Holocausto. Né. Mas, evidentemente que numa análise, ainda que se reconheça a grande importância da declaração, né, mas há aspectos que passam por uma análise crítica. Né? Ou seja, essa declaração não inclui direitos coletivos de determinados segmentos sociais, como os colonizados, as populações indígenas e os afrodescendentes. Ainda que há insuficiências e limitações que devem ser consideradas numa análise séria, crítica, principalmente quando se leva em conta os vulneráveis, os marginalizados e os excluídos, que sequer foram assegurados os seus direitos. Evidentemente que não é o caso, não vou entrar agora em função do tempo, temos ainda 5 minutos, né, de que outros documentos depois vieram de uma certa forma até complementar, né, historicamente, né, documentos que a nossa querida professora Daniele é uma das autoridades especialistas, né, que não vou entrar nesse tema, mas só para mencionar que o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966, que confere no seu artigo 27 direitos dos indivíduos pertencentes aos grupos minoritários. Me parece assim, um momento extremamente importante que abre aí um cenário para se discutir a questão das minorias, né? E complementado, evidentemente, depois com a Declaração sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes às Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas, que vão representar, principalmente esses dois documentos, né, a instrumentalização mais global em matéria de proteção das minorias. E, finalmente, agora na terceira parte da nossa fala, problematizar um pouco, né, uma visão crítica dos direitos humanos, mas fazendo a ponte com o direito das minorias, que é o grande tema desse painel, as minorias, né? Pois bem, as limitações e omissões de tratados e convenções internacionais de direitos humanos, né, para tratar de uma forma mais completa e eficaz o conceito e a categoria de minorias, abre o espaço para uma outra contribuição, feita das lutas de vítimas pelos seus direitos, quer seja em espaços globais, locais ou periféricos, como os da América Latina, quer seja em condições geradas pela fome, a exclusão, a discriminação e a segurança. E é com esse intento de uma leitura descolonizadora dos direitos humanos para embasar o direito fundamental das minorias, que assim será feito rapidamente alguns comentários, né? Importa dessa forma, a partir dos impactos da difusão e da efetividade ou não da Declaração de Direitos Humanos, discutir a possibilidade de avançar com a bandeira dos direitos humanos e pensá-los para o século XXI. Como pensar os direitos humanos a partir do século XXI, em tempos de globalização neoliberal, de uma crise civilizatória, da desolação que vivemos, quer dizer, no período pós-pandêmico, da devastação ambiental e da negação dos direitos igualitários para as minorias. Essas preocupações, elas vão de encontro a algumas reflexões do professor e sociólogo muito conhecido na América Latina, professor em Coimbra, né? Eu falo de Boaventura de Souza Santos, quando ele adverte, em uma de suas palestras, que não há uma ruptura, mas sim uma continuidade entre a teoria dos direitos humanos moderna e a teoria dos direitos humanos contemporânea, pois ambas representam manifestações da cultura eurocêntrica, de novas práticas de colonialismo e de marginalização. Trata-se de uma limitada dicotomia, entre aspas, na expressão de Boaventura, de uma inclusão que exclui,
Entretanto, por estarem sob os ataques do neoliberalismo e das novas formas de fascismo, os direitos humanos têm que ser defendidos, buscando-se outras formas de luta contra a opressão, segregação, racismo. Há que resistir com as armas que se tem, utilizando-se de práticas alternativas de pensar e operacionalizar direitos humanos. Direitos humanos como gramática de resistência, na expressão do próprio professor Boaventura. Direitos humanos como gramática de resistência. É nessa perspectiva também que vamos trazer rapidamente as ideias do filósofo espanhol já mencionado, Joaquim Herrera Flores, num belíssimo livro que se encontra esgotado. Não há uma tradução para o português, mas que pode ser buscado na internet, que se chama A Reinvenção dos Direitos Humanos. Esse autor se insurge contra as falsas concepções formalistas e normativas, defendendo a construção de uma proposta histórica contextualizada de direitos humanos. Essa busca passa por um processo de lutas sociais, políticas, culturais, que implicam o exercício de ruptura, de complexidade e de uma metodologia relacional. A meta essencial dessas lutas não é outra senão poder viver com dignidade. Assim, os direitos humanos, nas palavras de Herrera Flores, não são categorias normativas que existem em um mundo ideal que esperam ser postas em prática pela ação social. Os direitos humanos vão se criando e recriando à medida em que atua no processo de uma educação para a construção social da sociedade e da realidade. Trata-se, portanto, de questionar, não só de questionar, mas de romper com essas formas de colonialismo engendrado pela globalização neoliberal que violam e obstaculizam as práticas autênticas de direitos humanos. É premente, assim, mudar de perspectiva, buscar outros referenciais teóricos, pois os tradicionais, eles são insuficientes. Assim sendo, a luta pelo direito e pelos direitos humanos são mais que direitos propriamente ditos, são processos que não devem ser confundidos com direitos positivos no âmbito nacional ou internacional. Mais do que ser um direito humano fundamentado na autodeterminação e na dignidade da pessoa, o direito das minorias se justifica basicamente por uma necessidade humanitária, pelo reconhecimento da diversidade, que ganha sentido em razão de que essas reivindicações são produzidas também por ações de sobrevivência, como a fome, o trabalho, a saúde, a segurança, guerras e mesmo desequilíbrios ecológicos. Por isso, a reflexão contemporânea de caráter intercultural possibilita desencadear resistências aos discursos dominantes, pois a conjuntura presente vivencia novas formas de subordinação, dependência e escravismo. Estamos encaminhando para o final. Naturalmente, o direito das minorias é um direito humano que tem fundamento na dignidade humana enquanto expressão de suas justas necessidades. Ao considerar o direito das minorias como direito humano fundamental, há que, antes de tudo, redefinir crítica e democraticamente os direitos humanos como espaço de luta e de resistência. Em meio a essa civilização, esse processo de crise civilizatória, de frágeis democracias, do mundo dos fake news, da necropolítica que sacode a América Latina, mas não podemos perder também um olhar para a conjuntura mundial, para a globalização, pelas novas concepções do sistema mundo, Mas isso tudo nos leva a desafios, e as provocações
ficam postas, né? Cabe agora desenvolver instrumentos teóricos e metodológicos que possam dar conta daqueles seres vitimados pelas diversas formas de opressão, violência e injustiça, e buscar saídas, alternativas, respostas. Enfim, para concluir, é significativo, portanto, o processo pedagógico de conscientização de uma educação social concebida nos termos de Paulo Freire, de ressignificar e reordenar a afirmação histórica e política de direitos humanos como uma estratégia de luta, de denúncia e de resistência. E como diria, novamente, Herrera Flores, temos que reinventar urgentemente os direitos humanos. Reinventar. Repensar o direito das minorias a partir da concepção crítica e liberadora dos direitos humanos, que passa necessariamente, sem dúvida, por um diálogo comprometido, relacional, plural, com respeito à diversidade e por uma educação social emancipadora. Muito obrigado.